Na próxima segunda-feira já não tem mais contrato pedagógico, e a divisão da aula vai ficar mais equânime, mais equilibrada, né? Na primeira parte, então, dividida meio a meio, né, com conteúdo, e outra metade com exercícios, e a gente vai ter mais tempo para exercício, principalmente, né, porque a gente tem, vai ter aulas com cálculos de folha de pagamento, e a gente precisa exercitar, vocês terem espaço para tirar as dúvidas dos cálculos, né, certo? Muito bem. Então, iniciando o conteúdo propriamente dito, tá? Daiane colocou no chat, sim, Daiane Secom, isso, eu vi que teu áudio estava com problema ali. Até lembrei que foi tu que criou o grupo, né? Tranquilo, tá com a presença da NCCom, tá? Então vamos começar, gente, com esse conteúdo da 1 e 2, tá? Ele vai ser disponibilizado também para vocês depois, a gravação, né? E os slides ali no Classroom, tá? Então, como comentei com vocês, essa primeira aula, né, 1 e 2, ela vai trazer aspectos teóricos, né? Os cálculos vão estar presentes aí nas nossas próximas aulas. Tá? A primeira coisa, né, a gente precisa trazer para a nossa disciplina de departamento pessoal, né, é a divisão histórica dela. A gente tem uma fase antes, né, da fase do período contábil e depois do período contábil, que faz toda a diferença, né, no que concerne o departamento pessoal, né, o que ele era antes e o que ele se tornou depois. Né? Então, na fase contábil, ali antes de 1943, portanto, aqui no Brasil, né, antes da promulgação da CLT e das leis trabalhistas, né, o enfoque do departamento pessoal era apenas contábil. Né? Era um departamento, uma área nas organizações que focava no levantamento, então, de dados numéricos, né? Fazia a contabilização das horas extras, das faltas, os atrasos, os pagamentos, os descontos, era basicamente isso, né? Foco apenas, exclusivamente, né, na contabilização dos números e dos valores, né, a serem pagos. A gente já sabe que isso mudou muito, né? Mas antes era assim. Né? A função, então, primordial era controlar esses custos com o pessoal, os custos com folha de pagamento. Tá? Nesse período, antes da CLT, antes das leis trabalhistas, inclusive a gente encontrava, né, um cenário de até mesmo de exploração da mão de obra, né, porque não tinha uma regra para carga horária diária, né, as pessoas trabalhavam 10, 12, 14, 15 horas por dia, né, de domingo a domingo, né, então não tinha muito esse cuidado com a saúde do trabalhador, não tinha muitos cuidados com ergonomia, né, por exemplo, as condições de trabalho, EPIs, por exemplo, né, são coisas que foram vindo depois de 1943, com a CLT, as conquistas trabalhistas, a formação dos sindicatos, né, e desenvolvimento todo que aconteceu após 1943. Antes disso, os ambientes eram realmente muito insalubres, periculosos, né, e acontecia muitos óbitos no ambiente de trabalho, né, nessa fase, né, de antes de 1943. O enfoque do departamento pessoal, né, dessa área na empresa, era só numérico, né, em relação a custos, cuidado com as pessoas, né, desenvolvimento de pessoal, treinamento, segurança do trabalho, isso era muito incipiente, quase inexistente, na verdade, nas empresas, tá? Mas essa fase passou, né? Então, após 1943, surge a fase legal, ou seja, as leis trabalhistas. Aqui no Brasil, né, inspirada na Carta de Lavoro da Itália, né, surgiu a nossa CLT, o Código de Leis Trabalhistas. Tá? E aí, então, a lei trouxe, né, a criação dos sindicatos, as normas legais, né, a limitação de horas de trabalho, né, as horas semanais, as horas mensais, os direitos, como, por exemplo, a carteira assinada, férias, 13º, né, seguro-desemprego, seguro-saúde, entre outras tantas coisas que a gente tem hoje em dia. Antes, nada disso existia. Né? Foi a partir de 1943, com a era Getúlio Vargas, né? Surgiu o salário mínimo. Foi criada a Justiça do Trabalho, coisas que antes não existiam. E as regras e normas legais que as empresas devem seguir. Né? Entre elas, né, após 1943, a gente tem as NRs, né? Então, vocês têm no curso de vocês uma disciplina que trabalha bastante, né, nessa questão das NRs, né?
São as normas regulamentadoras que precisam ser respeitadas no ambiente de trabalho, que dizem respeito, principalmente a NR17, né, a ergonomia, TNRs que falam dos EPIs, né, e tudo isso tem uma conexão direta, né, com o curso de vocês, na área de RH, que vai cuidar, né, concomitantemente junto com outras áreas de gestão, né, desses elementos para o espaço de trabalho, para o clima organizacional, para a cultura organizacional, né. Mas de forma muito direta, com cuidado físico ao trabalhador, vem os EPIs, vem a NR17 com ergonomia, né. Muito bem. Bom, a estrutura funcional do departamento pessoal. Então, vocês já conhecem, né, e já sabem essa subdivisão clássica, né, do RH trazido pelo Chiavenato, né, ele tem lá os subsistemas, né, de RH, e isso faz parte, né, da nossa formação, dos cursos da área de RH, né, tem subsistema de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, segurança do trabalho, né, e tem o departamento pessoal, que é toda uma parte específica, né, que tem entre suas atribuições, né, o processo de integração de novos colaboradores, o processo de admissão, então todo o processo contratual, né, tem os registros funcionais desses colaboradores contratados, controla as férias, os benefícios, então permanece aquela questão contábil, ou seja, ela não deixou de existir, né? Ela foi complementada após 1943 com todas aquelas leis e regras que foram criadas, né? Entre as suas atribuições, lá, então, esses controles de jornada, folha de pagamento, os encargos sociais e uma série de relatórios e normas legais que a empresa, através do seu departamento pessoal, precisa dar conta, né? Para os entes federados, principalmente a União, né? Precisa enviar RAIs anual, precisa fazer o envio, né, dos valores relativos à INSS, fazer depósitos de FGTS, isso tudo através do sistema governamental, né, da qual a empresa está integrada, principalmente a partir, né, dos últimos anos com a implementação do e-social, né, de uma forma muito mais integrada. Antes já era assim, mas eram programas separados, né, eu tinha um programinha para enviar o relatório anual, tinha outro programinha para imposto de renda, outro programa para o INSS, agora está tudo integrado aí no e-social, né? Mas são aí funções importantes do departamento pessoal, incluindo, né, todo o processo de rescisão, né, do contrato de trabalho. Tá? Bom, entre as funções mais importantes, nós temos uma lista aí de funções importantes, né? A admissão de novos empregados. Por que a admissão de novos empregados é importante? Eles adentram a organização, né, através daquele processo que a gente já conheceu na disciplina, que a gente está fazendo anteriormente, né, recrutamento e seleção. Mas a admissão, né, o processo de admissão é feito pelo departamento pessoal. Por quê? Entrada do maior, melhor e mais importante ativo de qualquer organização, as pessoas. É a entrada de um indivíduo em uma organização. Quem faz a existência da organização, quem faz o resultado, são as pessoas. Esse é um dos processos mais importantes que se tem dentro do RH. Né? Uma empresa, de verdade, ela não é feita, né, de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, estoque, prédio, sistema, computador. Não. Isso são coisas, né? Quem faz a empresa são as pessoas. São as pessoas que usam a máquina, usam equipamentos, móveis, utensílios, as pessoas que usam o sistema de gestão da empresa, as pessoas que tomam decisão, que enfrentam os problemas, né? Então, esse é o melhor, maior e mais importante ativo das organizações. Então, como item primeiro, né, a função mais importante do departamento pessoal está ali, a admissão de novos empregados, a entrada dessas pessoas na organização. E todo o restante dos demais elementos que a gente vê como importantes aqui estão relacionados a essas pessoas. Vejam bem, a demissão do empregado também está relacionado, né, a esse elemento mais importante da organização. Os registros legais em relação à manutenção, existência e direitos dessa relação de trabalho. A concessão de licença, aplicação e manutenção das leis, né, recolhimento de encargos, ou seja, tudo em função do indivíduo, da pessoa, que é o elemento mais importante em qualquer processo, qualquer departamento, qualquer empresa. É o elemento mais importante
em uma sociedade, em um país, né, sem o qual não existiriam nações, né, sociedades, cidades, a organização, empresa, não deixa de ser da mesma forma. Né? Tem aí um fio filosófico, né, nesse aspecto, né? O que se insere dentro, né, da nossa área de atuação, né? A administração, RH, é uma área das ciências sociais, né? Em que o elemento humano é que dá forma social, que dá forma à sociedade. Ele é o elemento mais importante. Por isso, em departamento pessoal, o elemento mais importante são as pessoas. Tudo gira em torno dos indivíduos, das pessoas. A estrutura funcional do departamento pessoal. Entre outras coisas, né, principalmente agora com o E-Social, tem a figura dos indicadores, né, rotatividade, absenteísmo. Quem estava na disciplina de recrutamento e seleção lembra, né? A gente viu, inclusive, as fórmulas, né, para calcular a rotatividade, absenteísmo. Quem não fez ainda vai fazer, né? Mas são dois indicadores muito importantes para relembrar o seguinte, que a gente precisa sim, né, estar atento a esses dois indicadores. O que eles indicam? O que eles trazem, né? Algum grau de insatisfação, talvez, né? Pode ser um dos fatores que levam ao turnover, que levam ao absenteísmo. De quem? Das pessoas. São os elementos mais importantes. Se as pessoas estão tendo um turnover elevado, absenteísmo elevado, quais são as causas? O departamento pessoal, o RH, tem que adentrar essas causas, estudar o motivo por que isso está acontecendo. Porque pode ser com um, pode ser com dois, daqui a pouco, né, isso é algo sistêmico dentro da organização, né? A gente está vendo impactos da cultura organizacional, do clima organizacional, como as pessoas se sentem dentro daquele ambiente de trabalho e como elas se relacionam entre si nos seus grupos e com a liderança. Isso pode, a depender, né, dos problemas relacionados à vivência nesse ambiente organizacional, a existência de uma alta rotatividade. Pessoas entram, né, ficam alguns meses e saem. E a gente tem uma rotatividade alta por causa disso, né? As pessoas estão sempre saindo, mas qual é a causa dessa saída? É preciso estudar e se aprofundar, né? Faz parte da estrutura do departamento pessoal buscar aprofundar esses estudos. Recrutamento e seleção a gente viu como calcular, né, esses dois indicadores. Quem não fez ainda essa disciplina, depois vamos fazer, né? Vamos ver como é que faz esses cálculos. Fundamentação legal. Onde estão, né, ou quais são as normas que impactam o departamento pessoal e que vai fazer parte da rotina, né, do dia a dia de quem atua, né, no departamento pessoal, na área de recursos humanos das organizações. Obviamente, a CLT, né, é a norma máxima, né, Código de Leis Trabalhistas, embora, né, com a reforma trabalhista de 2017 haja uma sobreposição aí em relação à hierarquia das normas, a CLT é a lei, né, é o Código Máximo Trabalhista, então tudo se reporta a ela. Então, na nossa área de atuação, deve-se conhecer com profundidade, né, esses detalhes da lei do Código de Leis Trabalhistas, porque eles têm implicações legais, né, em relação aos direitos dos trabalhadores e em relação, é claro, à justiça do trabalho. Os cumprimentos de normas legais previstas na CLT podem levar a demandas de ordem judicial, né, e impactar os custos organizacionais em função do descumprimento dessas normas. As NRs também, né? As NRs são normas regulamentadoras, tá? A gente tem ali, se não me engano, estamos atualmente com 27 normas regulamentadoras. Em relação à área de departamento pessoal e RH, né? Aquelas normas regulamentadoras de higiene, medicina, segurança do trabalho, NR17, NR18, entre outras, tem um impacto gigantesco, né, nas atividades e operações do departamento pessoal. EPI, por exemplo, como é que se faz o controle? Está lá na norma regulamentadora que tem que ter EPI para determinadas situações. Né? Como é que eu vou fazer esse controle? Está lá na norma regulamentadora que tem que ter, eu tenho que controlar. Eu tenho que justificar legalmente, né, que eu estou cumprindo aquela norma regulamentadora, por exemplo, né, uma situação em que o trabalhador exposto a um determinado agente químico, né, no seu ambiente de trabalho, ele está usando uma máscara, ele está usando luvas, né, está usando óculos de proteção, aí eu tenho que ter um registro que esse funcionário recebeu esses equipamentos, né, e que de tempos em tempos esse equipamento é substituído, renovado, e ele assina e tem um registro no departamento pessoal da entrega desses EPIs que se ligam
a exigências presentes nas normas regulamentadoras, por exemplo. Os RLPs, Regulamento de Leis de Previdência Social, o chamado RR, né? Não é para rir, mas é RR, é o Regulamento do Imposto de Renda. São lá as normas, regras, né, de recolhimento, né, de apuração dos cálculos que a empresa deve, enfim, estar atenta, né, para fazer os seus repasses via também o e-social. O próprio e-social, né, existem fases de implementação, empresas menores já estão em fases anteriores, mas empresas maiores já estão mais avançadas na implementação e muitas já estão usando de uma forma totalmente integrada já o e-social, né. Esses elementos de ordem legal que a gente viu, né, eles podem ser fiscalizados. Tá? Lá estão as regras, as leis, as NR, CLT, as regras fiscais, por exemplo, no imposto de renda, mas se a empresa não cumpre aquelas regras lá, quem vai buscar essa fiscalização? Então temos aqui, né, o SRTE, que é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, cada estado, né, tem o seu, tá? Tem aqui o endereço do Ministério do Trabalho e Emprego, vocês podem acessar lá e ver, identificar quais são, né, essas secretarias aí dos órgãos estaduais, são vinculados ao Ministério do Trabalho. A gente tem a Secretaria da Receita Previdenciária, está ligado diretamente, né, ao Ministério da Fazenda e, portanto, né, à Receita Federal também. O link ali da Receita Fazenda, né, onde a gente encontra lá os meios de apuração, as normas e as leis. Ministério da Previdência Social, o MPS, tá? A gente tem o site dele, o mpas.gov.br, o Ministério responsável, né, pela administração e fiscalização aí dos benefícios previdenciários. A gente tem a Justiça do Trabalho, os TRTs, né, os Tribunais Regionais do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, os conselhos de classe profissionais, como CRA, por exemplo, né, Conselho Regional de Administração, né, o CRC, Conselho Regional de Contabilidade, né, de outra área não técnica, por exemplo, o CRF, né, enfim. Todos os conselhos regionais fazem parte desses órgãos fiscalizadores. Os sindicatos patronais e o próprio sindicato dos empregados, né, que vão fiscalizar o cumprimento de todas aquelas normas legais que a gente viu anteriormente. Bom, algo importante e que mudou aí com as nossa reforma trabalhista de 2017, né, foi essa relação, né, acordo coletivo, convenção coletiva, como é que ficou isso, né? Primeiro vamos ver os conceitos. O que é o acordo coletivo, né? Ajuste que foi feito entre o sindicato e os trabalhadores. Então, via sindicato, conforme a CLT, artigo 411, o acordo coletivo de uma determinada categoria, né? Então, é o geral daquela categoria dos metalúrgicos, tem lá os seus sindicatos metalúrgicos, que fazem um acordo coletivo com as empresas metalúrgicas daquela cidade, daquela região, né, daquela abrangência de trabalhadores. Isso é um acordo coletivo. Mas a gente tem a figura da convenção coletiva, que é o acordo que é celebrado entre o sindicato dos empregados e os sindicatos dos empregadores. Então, a gente tem aquele sindicato patronal e a gente tem o sindicato dos empregados. Esse acordo entre os dois sindicatos que a gente chama de convenção coletiva. Tá? E a gente tem também chamado, principalmente agora, né, ganhando mais importância com a reforma trabalhista de 2017, o chamado dissídio coletivo, que é uma ação proposta pela Justiça do Trabalho, caso não hajam acordos, né, entre as partes. Ou seja, o dissídio, né, que deveria vir de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo de trabalho, um acordo entre as partes, se ele não ocorrer, né, ele pode ocorrer via judicial, através do dissídio coletivo. Aí o juiz que determina as regras daquela convenção, daquele acordo coletivo, através dessa decisão judicial. Mas, como nós vínhamos falando, essa hierarquia, né, mudou. Né? Então, existia uma hierarquia dessas normas legais até a partir de 1943, né, até meados de 2017, quando houve a reforma trabalhista. Né? Então, antes, primeiro, em grau de hierarquia, né, valia em primeiro o que estava na convenção coletiva,
depois o acordo coletivo e, por último, o contrato individual de trabalho. Com a reforma trabalhista, mudou entre os dois primeiros, né, o grau de hierarquia, tá? Primeiro agora vem o acordo coletivo, depois a convenção coletiva, certo? Por último, o contrato individual de trabalho. Bom, como a gente falou, a CLT, o Código de Leis Trabalhistas, né, essa norma legal, como característica do direito... Professor, desculpa te interromper. Sim. O senhor não está compartilhando a tela, daí está falando... Espera só um pouquinho. Não está aparecendo a tela aí? Para mim não tá. Agora tá, porque antes eu vi que tu tava falando e não apareceu nada, daí eu achei que era só eu que não tava vendo. Sim. Agora... Às vezes pode ser a internet, às vezes pode ser que eu realmente não compartilhei, né? Mas vocês estavam acompanhando a minha fala, o raciocínio, pegaram? Sim, sim. Certo. Muito bem. Tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, claro, né? Também está lá na apostila de vocês, certo? Sim. Tá? Muito bem. Então vamos adelante. A nossa CLT, né? O nosso Código de Leis Trabalhistas, como uma norma do direito, né? Ela define elementos para depois estabelecer a relação entre esses elementos. Vocês vão relembrar lá do primeiro ciclo que vocês cursaram lá, disciplina de Direito e Legislação, né? Vocês aprenderam lá que as normas legais, né, as leis lá, seja, por exemplo, o Código de Leis tributárias, né, o Código Penal, o Código Civil, né, em todos esses casos, existem definições do que é cada coisa para depois estabelecer como é que as relações se dão entre esses elementos definidos. Vocês vão lembrar lá do direito e legislação, que sempre tinha lá a figura, né, do sujeito ativo do direito e o sujeito passivo do direito, né? O sujeito ativo é aquele que detinha lá os seus direitos, né? O sujeito passivo, os seus deveres, né? Então, na relação do direito, sempre tem quem tem obrigações e sempre tem quem tem deveres. Na CLT, uma norma legal não é diferente. Ela define as coisas e depois estabelece como essas relações se dão. Então, a CLT define o que é empregador, o que é empregado, para depois, entre outras coisas, é claro, né, para depois estabelecer como se dão essas relações. Então, está no artigo 2º da CLT a definição de empregador, tá? Então, empregador é aquele que, para efeitos da relação de emprego, né, se enquadra como profissionais liberais, instituições de beneficência, associações recreativas, cooperativas, instituições sem fins lucrativos. Tá? Também se enquadram como empregador. Além daquelas que a gente já viu e aprendeu lá, né, na nossa disciplina de Direito e Legislação, né, quais são os tipos empresariais, né, está lá previsto no nosso Código Civil, né, o tipo limitada, o tipo SA, né, comandita por ações, né, e assim por diante. Esses são os tipos jurídicos, né, empresariais que podem se enquadrar como empregador, além do MEI, né, entre outros, como vocês devem relembrar dessa disciplina. Empregado, artigo 3º da CLT, define empregado como pessoa física que presta algum tipo de serviço que seja não eventual, essa palavra não eventual é importante, né, ao empregador e sob a dependência deste mediante salário. Então, são algumas características, né, que determinam que o indivíduo é um empregado, né, e não um prestador de serviço, né, e não uma pessoa jurídica. Ou seja, a pessoalidade, o indivíduo é ele pessoalmente, né, que realiza a atividade laboral. O serviço não é eventual, ou seja, né, ele é periódico, né, o indivíduo está lá todos os dias, naquele mesmo horário, realizando aquela atividade. Sob subordinação jurídica e hierárquica, ele precisa obedecer a determinadas regras, né, de trabalho para a sua atuação profissional. Ele recebe um salário, né, um valor pago
por aquela atividade realizada. Isso caracteriza o emprego, caracteriza o empregado. Tá? Então, isso é muito importante, né, juridicamente, porque indivíduos que eventualmente, né, não tenham a carteira assinada pela empresa, como é que eles vão demonstrar que eles eram, na verdade, desempregados da empresa e não tinham, na verdade, né, somente o registro na carteira? Através dessas características, né, pessoalidade, serviço não eventual, subordinação jurídica e hierárquica, inclusive pagamento de salário, né? Paga salário, mas não assina a carteira. Cumpriu todos esses elementos, juridicamente comprovado, né? A tendência, o juiz do trabalho vai dar o quê, né? Que se pague todas as verbas trabalhistas, né? Que se realize, então, o registro adequado em carteira de trabalho, né? Então, previsto legalmente, artigo 3º da CLT. Trabalhador temporário é uma outra possibilidade, né? Prevista agora na nossa norma legal a partir de 2017, com a reforma, né? Então, aquele trabalhador que, através de uma empresa ou uma agência terceirizada, né, de trabalho temporário, presta algum tipo de serviço para a empresa, buscando atender necessidades que são transitórias, né? Então, tem necessidade de trabalho naquele momento, chama o temporário, depois passa uma semana, 15 dias, né? Não tem trabalho, aí depois chama de novo, né? Chegou matéria-prima, chama de novo. Então, esse trabalhador temporário, ele se enquadra, de acordo com a lei, né, prevista em 2017, com aquelas características, né, também do contrato intermitente. Né? Menos comum, né, mais raro, a gente não vê muitas empresas utilizando o contrato intermitente, né, mas é uma possibilidade, né, que é essa a realidade. Tem trabalho, chama trabalho, não tem trabalho, fica em casa. Né? O que possibilita, na verdade, para o trabalhador, né, intermitente, a possibilidade de ter vários contratos com várias empresas. Né? Então, a empresa tal me chamou, eu trabalhei lá naquela empresa 5 dias, né, aí não tinha mais trabalho, né, estou liberado. Mas aí uma outra empresa pode me chamar e eu posso prestar o trabalho, né, para essa outra empresa por mais 3, 5, 10 dias, né, o que não elimina o vínculo com a empresa que não tinha me chamado antes, continuo vinculado a essas diversas empresas. E todas elas, né, têm ali a necessidade de, após o período de trabalho realizado, fazer os pagamentos necessários. Né. Então, terminou lá, era 10 dias de trabalho, trabalhador intermitente, né, terminou os 10 dias, a empresa tem que pagar, né, todas as verbas trabalhistas, enfim, incidentes, né, sobre aqueles 10 dias de trabalho, como se fosse, né, o mês fechado, né. O trabalhador autônomo, né, então, ele é caracterizado pela autonomia, né, e a habitualidade de serviços que são prestados a uma ou mais empresa, mas sem relação de emprego, né, ou seja, ele se enquadra, né, sendo pessoa física, né, como um prestador de serviço, né, não vinculado a uma empresa terceira, mas ele em si é o próprio, enfim, prestador daquele serviço. Tá? Não existe, enfim, uma empresa que tem vários trabalhadores e o cede, né, através de contrato temporário. Nesse caso, é o trabalhador autônomo, né, não tem vínculo com uma empresa terceirizada, ele presta diretamente esse serviço. Então, caracteriza-se como uma pessoa física. Tá? Em geral, o pagamento é feito pelo chamado RPA, né, que é um recibo de pagamento. Perguntas, gente? Dúvidas? Por enquanto, não, senhor. Tá, legal. A qualquer momento, gente, vocês podem, né, fazer as dúvidas e perguntas de vocês, tá? Então, começa a me sentir estranho aqui, só eu falando, ninguém pergunta nada, né? Então, a participação de vocês é sempre bem-vinda, certo, gente? Sei que nesse primeiro momento, né, é mais conceito, né? Vocês não sentem vontade de fazer muita pergunta, né? Mas quando entrar nos cálculos, eu tenho certeza que vocês vão começar a perguntar mais. Então, vamos lá. Uma outra característica de empregado, né, é o jovem aprendiz. Né? Essa lei já é lá do ano 2000, né, o que possibilita, né, essa empresa contratar, então, menores de
16 anos, né? Que as empresas são proibidas, né, de fazer esse tipo de contratação, a não ser que, então, se enquadre como jovem aprendiz, tá? Isso está presente lá no nosso artigo 429 da CLT, tá? E as empresas, é claro, né, para contratar o jovem aprendiz, elas são obrigadas a matricular em algum tipo de curso de aprendizagem, tá? E aí, é claro, né, nós temos... deixa eu ver no chat que eu não entendi. Não entendi. O pessoal tá rindo ali no chat, não sei o que houve. Saudades do que já vivi, eu não. Enfim, eu acho que é entre eles ali, né? Então, gente, precisa de um vínculo, né? Ah, tá, saudade do jovem aprendiz. E é uma época boa aí, né, do jovem aprendiz, né? Porque dá uma entrada no mercado de trabalho, ganha uma experiência, tem carteira assinada, né? Fica mais fácil, né? Depois de fazer um curso técnico, né? Fazendo um curso superior, né? De permanecer, se manter no mercado, a maior forma de acessar o mercado, né? Eu comecei na empresa que eu trabalho hoje como jovem aprendiz. Legal, né? Isso aí. Aí eu fui estagiária e agora efetivo. Muito bacana, né? É uma porta de bem entrada, legal. Né? Bem legal. Uma porta de entrada para o mercado de trabalho muito importante, né? Foi uma lei muito importante, né? Porque antes, né? Tinha aquela situação, as empresas queriam um estagiário, né? Mas queriam que já tivesse experiência, né? E a lei do jovem aprendiz vem ajudar bastante nessa questão, né? Então, tem um vínculo com uma instituição de ensino, já começa a fazer uma aprendizagem, né, prática na empresa, né, e tem carteira assinada, ou seja, depois que vai buscar um estágio, né, eu já tenho experiência como jovem aprendiz, né, aí as coisas fluem com mais tranquilidade. É uma conexão que faltava, né, entre quem está vindo, né, do mundo escolar, acadêmico, para entrar na vida profissional, né. Foi uma lei muito importante, realmente. Para ser jovem aprendiz, né, claro, precisa estar naquela faixa etária, né, dos 14 aos 24 anos, né, então não é, né, qualquer faixa etária, tem um limite aí, né, claro que a partir dos 24 anos, né, não tem muito uma limitação, assim, de idade, né, para aqueles que têm algum tipo de deficiência, né, então até os 24 anos, em geral, mas maiores de 24 anos podem se enquadrar na lei da aprendizagem, tá? Caso detenham, né, algum tipo de deficiência, a fim de ter uma conexão com uma instituição de ensino e uma primeira experiência profissional, né, ou adentrarem ao mercado de trabalho através da lei da aprendizagem, isso também é possível. Ficam isentas de contratação do jovem aprendiz micro e pequenas empresas, tá? Que se enquadrem no Simples Nacional, tá? E também as entidades sem fins lucrativos. No entanto, muitas empresas, né, micro e pequenas, né, podem, né, se quiserem, né, contratar jovem aprendiz. Elas são isentas, ou seja, elas não necessitam, mas se quiserem podem, né, claro, cumprindo com os requisitos legais. Tá? A cota, né, para a contratação é de 5% no mínimo e no máximo de 15% dos trabalhadores que a empresa tem no seu estabelecimento. Então, a empresa precisa e se enquadra na cota do jovem aprendiz. Ela precisa contratar no mínimo 5% da força de trabalho. Tá? Então, tem 100 funcionários, tem que ter no mínimo 5 jovens aprendizes e no máximo 15. Tá? Como a gente falou, idades, né? De 14 a 24 anos, com exceção, claro, dos PCDs, né? O jovem aprendiz, né, tem conta vinculada no FGTS, o percentual é diferente, né, é 2%. O trabalhador CLT, né, vínculo normal, então tem uma alíquota de FGTS de 8%, o jovem aprendiz é 2%. Tá? Inclusive, é uma informação importante, né, o cálculo de folha de pagamento. Né. A jornada de trabalho ela é limitada, né, ao máximo de 6 horas por dia. O salário é o salário mínimo hora regional,
certo? Então, ou nacional ou regional, né? Na maior parte das vezes acabam se utilizando o salário mínimo hora nacional, tá? Mas existem alguns casos aí, principalmente no comércio, né? Às vezes acaba se utilizando o salário mínimo regional, aí precisa dar uma olhada na convenção coletiva. Muitas coisas estão na convenção coletiva, né? A gente precisa estar sempre atento à convenção coletiva da categoria que a gente atua, né? A gente está trabalhando naquele departamento pessoal de determinada empresa, né? O contrato tem prazo determinado, né? Não pode ser superior a 2 anos, tá? E a contratação é feita direta pela empresa ou as entidades de ensino, tá? Tem que ter obrigatoriamente um vínculo com uma instituição de ensino, cuja empresa contratante, né, vai custear, então, lá, parte, né, desse curso para o jovem aprendiz, né? Parte vem, né, da empresa que custeia o curso, né, e uma outra parte vem do chamado compulsório, é outro detalhe aí técnico, né, mas que as empresas pagam através dos impostos, né, e são destinados ao Sistema S, né, que recebe esse compulsório dos impostos das empresas vinculadas a esse sistema, tá? SESC, Senat, né, entre outros, Senac, né, entre outros que recebem tal do compulsório e são obrigadas, né, a reverter em ensino, né, muitas vezes cursos gratuitos, né, de ensino, tá? Inclusive, SESC, Senat e Senac, né, são instituições que têm, sim, né, programas de aprendizagem, além do Projeto Pescar, além do CIEE, entre outros, né, que existe aqui em Porto Alegre e na região metropolitana, né, de Porto Alegre. Todas as cidades aí têm, né, esse sistema S integrado. Bom, necessidade de contratação de PCDs, né, pessoas com deficiência. Já desde de 1991, né, tem essa determinação legal, tá? As empresas, né, que têm 100 ou mais empregados, ou seja, a partir de 100 empregados, né, ela já tem que preencher essas vagas com esses percentuais de funcionários PCD, que vai de 2% a 5% a depender do número de funcionários, conforme consta na lei, tá? Lei 8.213 de 1991. Então, tá lá, né, de 100 a 200, no mínimo 2% de PCDs. Então, se tiver 100 funcionários, tem que ser 2 PCDs. Se tiver 200, 4 PCDs. E aí vai crescendo o percentual de acordo com o número de funcionários, né? De 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%. Empresa com mais de 1.000, né, empregados, 5% dos cargos tem que ser PCDs, tá? O que é muito justo, né? É muito correto, né? Porque deveria ser de livre iniciativa, né, das empresas, né, contratar os PCDs, né? Porque a gente sabe que eles têm, embora limitações, capacidade de atuação nas mais diversas áreas aí, né, da vida profissional, né? Claro, algumas situações não podem ser executadas por um PCD, né, em função das suas limitações, né? Mas muitas outras podem. E as empresas não faziam essas contratações, né? Na verdade, as pessoas eram relegadas, ficavam à margem do mercado de trabalho. E a lei, de uma forma educacional, por assim dizer, né, a partir de 1991 tornou isso obrigatório. E tem multa para as empresas que não cumprem, né? Pode ser que um dia não precise mais da lei, automaticamente, né? Isso já ficou introjetado na cultura, né? E aí já vai ser contratado naturalmente, né? Mas enquanto isso não é natural, acaba sendo por força de lei. Vamos entrar em alguns elementos da aula 2, tá? Rotina de admissão. Bom, na nossa rotina de admissão, nós temos o chamado exame médico, que se divide, né, entre aqueles exames admissionais, exame de rotina, né, periódico, exame demissional, né? São exames médicos que fazem parte, que são obrigatórios, têm previsão legal e precisam ser custeados pelo empregador, tá? O custo desses exames, né, é previsão legal por parte do empregador, tá? Então não se cobra, né, de quem está sendo contratado, né, do funcionário, de quem está sendo demitido, né, exame médico, né? Então exame admissional, exame de mudança de função, exame de rotina,
exame demissional, esses têm previsão legal e é obrigatório o pagamento pela empresa, tá? Bom, no processo de admissão, né, nós temos alguns controles que precisam ser estabelecidos, né, um deles previstos em uma das NRs que a gente falava anteriormente, que é a NR 7. Tá? É obrigatório, né, que o empregador, a instituição que está admitindo, né, implemente o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ele que vai promover, né, e preservar a saúde dos trabalhadores. Então tem que ter esse programa, né, não só para o controle, né, dos exames médicos, né, da saúde do trabalhador nesse sentido, né, dos controles dos exames, mas do processo preventivo também, né, para que sejam feitas, então, ações de treinamento, de desenvolvimento, de orientação, também relacionadas à saúde desses trabalhadores. Claro que se liga também, né, a situações de ergonomia, entre outros, que a empresa deve, né, fazer no cotidiano das suas ações. O subsistema de treinamento e desenvolvimento é muito importante nesse elemento aqui também, né, porque dos levantamentos e estudos feitos pelo subsistema de treinamento e desenvolvimento, né, é que podem surgir também programas, né, de orientação para o PCMSO, né. Os subsistemas estão interligados, né, então eles não são estanques no processo de gestão de RH, né. Então, em processo de admissão, tem essa situação de controle ao longo, né, da vivência do trabalhador no seu ambiente laboral, os outros sistemas estão influenciando, né, e retroalimentando uns aos outros. Então, treinamento e desenvolvimento, faz um levantamento das necessidades, né, de treinamento e desenvolvimento, daqui a pouco se descobre lá, a gente precisa fazer um treinamento para o pessoal da produção, né, com relação à orientação e conscientização ao uso dos EPIs, para a importância e prevenção de acidentes, vai impactar o PCMSO, né, que é um programa de controle médico e saúde ocupacional, né, e vai ter os seus registros lá, foi feito treinamento, foi feita orientação, foi destinado aos EPIs, né, então isso, claro, né, leva a registros. Bom, dentro do PCMSO, né, tem a questão dos exames, como a gente falou, cujas custas são do empregador, né, um deles é o exame admissional, aquele que, né, ao ser, então, contratado, né, o trabalhador vai ser, então, submetido, né, esse exame admissional, gente, é feito antes do trabalhador começar efetivamente na empresa. Então, a gente vê algumas falhas, alguns erros no seguinte sentido. Tá aqui o teu exame admissional, né, tu pode fazer lá semana que vem, não tem problema, hoje tu começa a trabalhar. Aí a pessoa já está uma semana trabalhando, aí vai fazer o exame admissional uma semana depois, né. Aí se acontece algum acidente, se acontece alguma coisa, né, enfim, né. Exame periódico. Esse exame periódico, em muitos casos, né, está relacionado à atividade laboral, aquele ambiente em si, né. Pode ser um ambiente insalubre, um ambiente periculoso, né, e há necessidade de alguns exames periódicos em função do tipo de atividade profissional, tá? Quem trabalha, por exemplo, em um ambiente com muito ruído, barulho, tem lá, né, os elementos de proteção, né, individual, os EPIs, né, protetor auricular, por exemplo, mas mesmo assim, periodicamente, como manda a lei, esses trabalhadores submetidos a essa condição devem passar por exames de audiometria, periodicamente. Tá? Mesmo fornecido o EPI, tá? Exame de retorno ao trabalho. Em caso de afastamento, né, por qualquer situação de doença, acidente de trabalho, parto, enfim, né, que seja superior aí a 30 dias, necessariamente, né, tem que se fazer o exame de retorno ao trabalho. Tá? Então são esses exames aí que fazem parte, né, do processo de departamento pessoal. Temos também o chamado exame de mudança de função. Tá? Esse exame deve ser feito quando há uma mudança de função em que o indivíduo fique exposto a um determinado risco ou a um risco diferente. Tá? Então, o indivíduo trabalhava num setor, num departamento que não estava submetido, por exemplo, né, a um ambiente insalubre ou a um ambiente de periculosidade, né,
de incidência desses benefícios, por exemplo, ele mudou para uma outra função, para outro departamento. Lá naquele departamento agora tem um ambiente insalubre, tem contato com substâncias, por exemplo, insalubres. Ele vai fazer o exame de mudança de função, porque ele vai passar a estar exposto a um risco diferente do espaço que anteriormente ele atuava. Esse exame de mudança de função ele é obrigatório, né? Certo? Justamente para atestar, né, que esse indivíduo está apto a desempenhar essa nova função, né? Não vai existir ali, né, predisposições, né, em termos de saúde, a ter uma piora, né, da saúde desse trabalhador, visto essa nova função, visto essa nova exposição, tá? Os documentos necessários à admissão. Então, existe lá uma lista, né? Esses documentos, atenção, né? Eles devem ser devolvidos, os originais, né? Ou cópias mesmo dos originais, ao empregado em 5 dias, tá? 5 dias úteis. Então, carteira de identidade, CPF, certificado de reservista, título de eleitor. A empresa pediu, tirou as suas cópias, fez as anotações que precisava lá na ficha do trabalhador, devolve os documentos em até 5 dias úteis, no geral. Sendo que a carteira de trabalho, né, ela tem uma previsão legal de devolução, né, de 24 horas a 48 horas, né? Então, até 2 dias tem que estar com a devolução da carteira de trabalho, tá? Muito bem. Pessoal, visto o nosso horário, né? São já 21h50, faltam apenas 10 minutinhos, né? Para encerrar o nosso horário. Não quero encerrar, né, essa nossa primeira aula sem a gente ter feito pelo menos ali 1, 2, 3 exercícios no nosso Classroom. Então, eu vou colocar para vocês agora ali 3 exercícios, tá? Para vocês fazerem em relação a esse conteúdo que a gente viu até o momento, tá? Vocês não precisam desconectar aqui, né, do nosso ao vivo, tá? Permaneçam conectados, né? Porque aí se surgir qualquer dúvida, qualquer pergunta daqueles exercícios, a gente vai conversando. E também, né, desse conteúdo que a gente acabou de falar aqui agora, caso vocês tenham, né, alguma pergunta também, sintam-se à vontade para perguntar, falar, enfim, trazer alguma coisa que queiram colocar, tá?